igreja de Deus. Se nós falamos verdadeira igreja, também temos que entender que alguns presumem que existe uma falsa. Alguns presumem isto, alguns ditam isto, alguns falam sobre isso, que existe uma falsa igreja. Mas nós temos o dever de conhecer a verdadeira igreja. Mas convido os irmãos a entenderem o significado de igreja. O que significa igreja? Igreja significa assembleia. Pode passar o slide? Ok. Significado bíblico da palavra igreja. Eclésia. É ajuntamento ou assembleia. Reunião popular ou ajuntamento de pessoas. Congregação de Deus no deserto, o povo de Deus no deserto ou os israelitas no Antigo Testamento. Reunião de crentes para o culto. Grupo local de crentes. Conjunto de crentes de todo o mundo. Conjunto de todos aqueles que são redimidos em Cristo em todas as épocas. Isto é a igreja. Então, vejam que a igreja, ela é simplesmente todos os que dela congregam. E quando eu falo todos, é de todas as épocas, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, nós brasileiros, o povo africano que conheceu a Deus, o povo asiático, o povo europeu, de todo o mundo. Não importa as nações, não importa o sexo, não importa a origem. Você conheceu a Cristo, você reconhece que Ele é seu suficiente Salvador? Sim? Então, você faz parte da igreja. E temos que reconhecer isto. A igreja é todo o povo de Deus. Esta é a verdadeira igreja. Então, na Bíblia a gente não tem essa dúvida que existe uma igreja de Deus em todas as épocas, reunindo todos os eleitos de Deus. Mas o fato é que, quando a gente pensa que temos a divisão do Antigo e do Novo Testamento, e aqui na lição ele faz um contraponto, por conta dessa divisão bíblica, que existam dois povos, o Israel e a igreja. Duas alianças, obras e graça. Mas a verdade, ela é inegável. Só existe uma igreja. É aquela que está sob o pacto da graça. Há um só Israel de Deus. Isso está lá em Gálatas 6,16. Pedir ao irmão João, diácono de serviço, que possa trazer o microfone. Para o irmão Max. Ele vai ler Gálatas 6,16. Diz assim a palavra do Senhor, Gálatas 6,16. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Todos que andarem, todos que acreditarem, terem a fé, todos. Ele não falou este, aquele, depois este povo ou aquele povo. Não, é todos. Então, a verdadeira igreja é todos aqueles que andam neste caminho, que professam essa fé. Pode passar o slide? A nação de Israel rejeita a justiça de Deus.
Como pode ser isso? O povo de Israel era um povo zeloso. Vamos ver a questão do zelo. Quando a gente observou Romanos 10, de 1 a 21, o apóstolo Paulo instruiu os seus compatriotas agindo com zelo sem conhecimento e obras sem fé, nos demonstrando a partir disso como alguém pode se apropriar da justiça de Deus em Cristo. Mas antes, vamos entender o que é esse zelo. O que significa zelo? Zelo significa grande cuidado, uma grande preocupação e às vezes até exagerada a um conjunto de regras ou algo. E aqui o autor da lição diz que os judeus eles eram até muito rigorosos, muito zelosos. Faziam tudo conforme estava escrito, praticavam o que estava escrito, eram zelosos. Mas eles não tinham consciência da fé. Era um zelo vazio. Por fora eram zelosos, por dentro eram vazios. Por dentro eram mentirosos, porque falavam e incitavam os outros a praticar o que estava escrito, mas no seu íntimo, no seu interior, no seu pensamento, no seu coração, não praticavam aquilo. Eram zelosos, mentirosos. Havia aqueles que eram zelosos por fora e por dentro, mas nem todos. Então é o zelo sem conhecimento. Os judeus respeitavam as tradições e a lei da maneira fanática. Faltava-lhes, porém, o entendimento ou o discernimento espiritual. Ora, do que adianta ser zeloso por fora se eu não entendo o que e nem pratico de forma verdadeira o que está escrito? É a falada hipocrisia. Próximo slide. O que Paulo quis dizer aqui é que os judeus eram religiosos, mas não eram convertidos a Deus. Obras sem fé. Uma pessoa, quando procura estabelecer a sua própria justiça, defende que é merecedor da sua salvação por méritos próprios. Era o que os judeus acreditavam. Eu tenho mérito para isso. Eu tenho mérito próprio. Eu posso alcançar a justiça de Deus pelos meus méritos, pelas minhas ações, pelas minhas obras. Sim, as obras são importantes porque refletem o que você é, o que você pensa, o que você crê, o que você acredita. Mas eles acreditavam que bastava isso, apenas as obras. E por isso deixavam o interior vazio, vazio de Deus. Os judeus achavam que Deus tinha a obrigação de salvá-los. Eles rejeitaram a justiça de Deus recebida por meio da fé, pelos méritos de Cristo. Vejam, Deus tem a obrigação de alguma coisa conosco? De nos salvar? Deus é da economia dele salvar este ou aquele, mostrar o caminho a este ou aquele. A nós nos cabe buscar essa salvação. A obrigação é nossa de buscar. E quando buscamos, encontramos a Deus. Quando praticamos o que buscamos, quando praticamos o que pregamos, quando praticamos aquilo que falamos, quando o nosso interior está cheio daquilo que falamos. E naquela época, esse Israel, ali, na época de Jesus, não era assim. Eram vazios. A fonte de justiça de Cristo conforme a predição de Moisés.
Paulo está nos oferecendo aqui algumas questões, algumas apropriações da justiça de Deus. E primeiro, a fonte da justiça de Deus é encontrada em Cristo e foi predita por Moisés. Olha só esse título. A fonte da justiça de Deus é encontrada em Cristo. Não vou encontrar a justiça de Deus, não vou encontrar Deus se não for através de Cristo. E mais, foi predito por Moisés. Na lição, Paulo afirma que o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Primeiro, Jesus cumpriu plenamente a lei de Deus em nosso lugar. Segundo, o fim ou objetivo da lei é conduzir o pecador a Cristo. A lei revela quanto eu sou pecador e me faz recorrer à graça de Cristo. Vou pedir ao irmão, o diácono, o irmão Marcos, que traga o microfone para o irmão Edson e ele vai ler Romanos 10, versos 4 e 5. Romanos 10, 4, 5. 4 e 5. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça, decorrente da lei, viverá por ela. Amém. Vejam, meus irmãos, que é Cristo a nossa fonte de justiça. É a Ele que devemos recorrer. E é por Ele que teremos acesso. A justiça de Deus está disponível para todos. Bom, isso era complicado para aquele povo israelita daquela época. Eram muito egoístas. E queriam tudo a eles e somente a eles. Reconheciam que era o povo escolhido de Deus e por isso os outros povos não mereciam ter acesso a Cristo, a Deus. E negavam isso. E Cristo, em sua ação nesse mundo, levou o evangelho a todos. Buscou dar conhecimento a todos, gentios e israelitas. Todos, homens e mulheres, jovens, crianças e adultos, saudáveis e não saudáveis. Todos. Todo o conjunto. Ninguém ficou para trás. Ninguém ficou à espera. O cristianismo não é uma religião de mistérios. O conhecimento da justiça está disponível a todos. A justiça de Deus não está longe, mas perto, por meio de Jesus Cristo. Tão perto quanto a boca e o coração da própria pessoa. Deus enviou Jesus para nos salvar. O seu nome é Emanuel, que significa Deus conosco. Conhecemos a Jesus através da Bíblia ou por meio da palavra da fé que pregamos. Não há outro caminho senão Jesus. E esse caminho, todos são convidados a percorrê-lo. E nós não podemos e não devemos negar este caminho a quem quer que seja. Jesus disse que este caminho é a todos que nele possa crer. Todos que tiverem fé, todos que crerem, têm acesso a esse caminho. Então, que direito tenho eu de negar esse caminho a alguém? A justiça de Deus é recebida no coração e confirmada pela boca. A salvação implica em crer de coração na ressurreição de Cristo e na confissão pública desta fé. Veja, confissão pública. Se eu creio que Jesus é meu Salvador, então
o próximo passo é confessar de forma pública. E essa confissão é levar a palavra. É trazer a público a nossa fé. Para o irmão que está do lado, para o seu pai, para o seu amigo, para o seu familiar, para o seu vizinho, para todos que estão no seu convívio. Trazer essa confissão pública também, externar essa fé nos meus atos, nas minhas ações, nas minhas palavras, nos meus pensamentos, no meu agir dentro do meu negócio. Tem que refletir essa fé. Se eu tenho um negócio e ajo de forma desonesta, estou sendo hipócrita. Se eu sou um professor e sou um mau professor, estou sendo hipócrita. Se eu sou um servidor público e sou um péssimo servidor público, estou sendo hipócrita. Porque eu tenho que refletir esta fé nas minhas ações. Essa é a confissão pública. Não é só falar, eu creio, mas também é falar e agir. É mostrar nas minhas ações o que está nas minhas palavras. A justiça de Deus é imparcial, pois não faz distinção entre judeus e gentios. A justiça de Deus é imparcial. Se ela for parcial, não é justiça. Mesmo a justiça de Deus, dos homens, não pode ser parcial, porque senão deixa de ser justiça. Não é assim? Quanto mais a justiça de Deus, ela é imparcial. Então ela não faz distinção entre pessoas, não faz acepção deste ou daquele. Vimos anteriormente que a justiça de Deus é para todos. Então ela não pode ser imparcial. Todo aquele que aceita Jesus, crendo nele como Salvador, não será confundido. E notem que o ser confundido é também ser enganado. Se eu creio na justiça de Deus, se eu busco a justiça de Deus, se eu tenho fé nessa justiça, se eu busco a prática dessa justiça e creio no Senhor Jesus, não serei confundido, não serei enganado. Se eu pratico, se eu busco, será difícil alguém me enganar. Será difícil alguém dizer, não vai por esse caminho não. Esse aqui que é o certo, ó. É aqui que você tem que ir. Então, meus irmãos, não que seja fácil, mas é possível. É simplesmente factível a possibilidade de alguém tentar nos enganar, como sempre acontece. Mas seremos enganados? Só se eu permanecer no caminho. Pois Deus é o mesmo para todos. Tenham isso em mente. Deus é o mesmo. Meus irmãos, se alguém quiser fazer um comentário, fique à vontade. É só levantar o dedo, o braço e o diácono irá levar o microfone até você. E eu teria o maior prazer em lhe dar a oportunidade de falar ou colocar a sua opinião e objeção. A justiça de Deus é universal, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que você entende, meu irmão, de universo? Na matemática, o universo é todo o conjunto. É o todo. Nada fica fora do universo. Então, se eu tenho o universo dos números reais, só está de fora de números reais, isso na matemática, aquilo que não é um número real.
não pertence àquele universo. E assim, a gente pode aplicar a tudo, a todos. E o universo aqui é o universo de pessoas. É o universo do povo de Deus. Quem é esse povo de Deus? Todo aquele que invocar o nome do Senhor. São 3 lições. A pessoa. Todo aquele, independente da raça, cor ou sexo. Toda a pessoa. 2. A ação. É necessário que haja uma ação. Para que a justiça de Deus seja universal e eu possa participar desse universo, para que eu possa estar incluído nesse grupo, é necessário que eu tenha uma ação, invocar o nome do Senhor, buscar a Deus de todo o coração. Essa é a senha para entrar neste grupo, para participar da justiça de Deus. Eu tenho que ter essa ação, invocar o nome do Senhor. E o resultado disto será a salvação, isto é, será justificado pela fé por meio de Jesus. Não esqueçam disso. Jesus é o meio. Ele que é o caminho. Mas, meus irmãos, veja que a fonte da justiça é Deus. A justiça está disponível para todos. A justiça de Deus é recebida no coração e confirmada pela boca. Eu recebo essa justiça, eu recebo essa fé, eu recebo essa verdade. Agora que eu recebi, eu tenho que praticá-la. Eu tenho que colocar ela em ação. A justiça de Deus é imparcial. A justiça de Deus é universal. E a justiça de Deus deve ser proclamada. Se eu reconheço que a justiça de Deus é tudo isso que já falamos, então ela tem que ser proclamada por aqueles que já foram alcançados. Se você teve acesso à justiça de Deus, que você está dentro desse universo, desse conjunto de pessoas, já que você crê, já que você invocou o nome do Senhor, já que você recebeu a salvação, que você reconhece que o Senhor é seu Salvador, então temos que fazer algo imediatamente, que é proclamar essa justiça. E o autor da lição coloca aqui, interessante até, mas para alguém invocar o nome do Senhor e ser salvo, é necessário ouvir o evangelho da justiça de Deus. É um círculo virtuoso, que não se quebra, que não se acaba, que não se encerra. Para que eu seja salvo, eu tenho que ter tido acesso à palavra. Para que eu reconheça o Senhor Jesus como meu Salvador, é porque alguém trouxe essa palavra para mim. É porque alguém disse para mim, que alguém mostrou para a minha pessoa que o Senhor Jesus é o Senhor Jesus. São 4 perguntas com 4 respostas. Para alguém invocar, precisa crer. Para crer, precisa ouvir. Para ouvir, precisa de alguém que pregue. Para alguém pregar, é necessário que seja enviado ou autorizado por Deus. Nunca se acaba essa questão. E que bom, porque teremos a oportunidade, meus irmãos, de levar a palavra. Você recebeu a palavra? Você recebeu? Eu recebi? Então, o próximo passo é a proclamação da palavra. Quem prega o evangelho anuncia coisas boas ou a boa notícia que vem do céu. Essa notícia não é minha,
não é sua, é do céu, é do Senhor. Apesar de tudo isto, que é inegável, vejam que ainda é possível que a justiça de Deus seja rejeitada por muitos. Está lá em Romanos 10, dos versos 16 a 21. E eu lerei para os irmãos acompanhem. Romanos 10, a 21. Acompanhem, meus irmãos. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata, eu vos provocaria a ira. E Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não me perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebel e contradizente. Olha, todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. O que é contradizer? Irmão Marcos, por favor, o microfone até o irmão Max. O que é contradizer? É dizer em contrário. É simplesmente refutar. Não só refutar, é combater o que você está dizendo. Olha, eu estou dizendo algo real, verdadeiro, justo, e que vai trazer bênçãos a você, mas não concordo, e mais, eu contradigo. Eu vou contra. Só para somar, né, irmãos, com a lição de hoje, a lição, né, sobre o Israel de Deus, o autor ele vai nos levando a entender que existe só uma igreja, né, só um povo. E o povo de Israel, ele tinha essa noção de que eles eram o povo escolhido e exclusivo de Deus. E a Bíblia toda vai nos mostrando que desde a fundação, né, que realmente só existiria um povo. Só que Deus, ele separou através de um povo exclusivo para que viesse a salvação, né? Então o autor ele vai nos mostrando essa percepção que é para tirar essa visão que Israel tinha, que somente eles eram portadores da salvação e somente eles pertenciam. Só que a Bíblia toda, Romano, vai nos mostrar que desde a fundação o Senhor vai escrevendo a história que existe uma justiça de Deus que vai ser aplicada, né? E não é por meio das obras das pessoas, mas sim por meio da fé em Cristo Jesus. Então, quando ele fala de justiça aqui, a gente tem que ter a percepção que justiça é Deus aplicando essa justiça, né? Que é punindo o pecado, que é onde todo cristão ele precisa ter essa noção que o pecado ele foi punido em Jesus Cristo. Então, a justiça foi satisfeita, a justiça de Deus ela foi concluída. Só que o povo de Israel não, eles rejeitaram a essa justiça. E cabe a nós hoje a se apropriar disso por meio da fé, crendo verdadeiramente que Jesus Cristo pagou os nossos pecados e que de posse dessa fé que é colocada a nós possamos viver uma novidade de vida. Então o autor ele vai nos mostrando isso, né, meditando em casa, que há uma igreja. E quem faz parte da igreja? O povo de Israel? Não, é todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor e que morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Então ele vai mostrando isso, que a igreja são esse conjunto de pessoas, tanto do Antigo,
porque eles creram no Messias que viria e nós cremos no Messias que já veio, e por isso que torna só um povo. E a outra colocação, presbítero, é que às vezes essa síndrome, né, que eu costumo dizer muito, essa síndrome de Israel, ela acaba no coração de muitos cristãos. No que sentido? Quando a pessoa não entende que ela é salva por meio de uma justiça aplicada que foi Deus que fez, ela começa a pensar que ela é salva por uma justiça dela, o coração, né, começa a se inchar e pensar que é superior, né, e melhor ao outro, e pensar de que a pessoa é escolhida porque há alguma coisa nela em especial. E essa síndrome de Israel acaba tomando, às vezes, o coração de muitos cristãos quando não é entendido a justiça de Deus como ela foi feita. Foi a execução do Filho de Deus em nosso lugar. Então, só era para complementar na lição. Obrigado, irmão. Também temos que entender que o Israel daquela época, o Israel da época de Jesus, eles tiveram oportunidade, eles tiveram o conhecimento, eles sabiam que haveria um Messias, que ele viria, mas eles estavam tão vazios por dentro, tão inertes na palavra, apesar de tentarem ser zelosos na palavra, eram vazios por dentro, que não puderam reconhecer que Jesus era esse Messias e que a justiça de Deus já estava se cumprindo naquela parte da história. Eles estavam cegos, surdos e verdadeiramente mudos para a palavra. E se você for lá em Isaías 53, e se você pegar a passagem de Isaías e faça isso com calma em casa e veja e faça a comparação com os últimos momentos de Jesus na crucificação, e você vai ficar estarrecido como não existem coincidências. Isso. A coincidência não existe. Não existe sorte e não existe azar. Existe misericórdia de Deus, existe providência de Deus. Então, aquilo não é uma coincidência. É a palavra de Deus sendo cumprida. Deus cumpriu a sua palavra. Nós é que não reconhecemos às vezes. Nós é que não entendemos. Aquele povo não entendeu, não compreendeu. Estava apartado da palavra. Por isso, podia vir, acho que 10 Jesus. Se repetisse a história, talvez eles fossem ainda descrentes. Vejam que como é triste essa situação. Isso que o irmão Marx falou é triste mesmo. Quando a gente não permite a Jesus em nosso coração e não praticamos o que lemos ou o que ouvimos e ficamos apenas no exterior, com o interior vazio, e é uma tristeza muito grande. E é viver uma mentira. Isso, Paulo registra que Isaías e Moisés predisseram a rejeição de Israel. Mas façam esse trabalho de casa. Vá lá em Isaías 53, vá lá em Isaías 65, e vejam que eles tinham essa predição, Jesus, Deus já fez esse movimento para eles. Olha, mandarei alguém aqui, meu filho virá, o Messias virá e trará a justiça. O microfone para o irmão Moisés. Mas vejam, meus irmãos, que mesmo naquela época, que eles tinham acesso à palavra, esses que promoveram a crucificação de Jesus, e se pegassem a Torá, na passagem de Isaías, e lessem aquela passagem, como alguns o fizeram,
Eles então reconheceriam que cometeram o erro deles, não da parte de Deus, é claro, mas que teriam crucificado o próprio Messias. Irmão? Irmão, isso daí fica muito nítido no livro de Jonas, né? O profeta Jonas, quando ele foi ordenado por Deus a pregar a palavra da salvação ao povo de Nínive, ele tanto ficou enciumado, como ele ficou com raiva dessa ordenância de Deus. Porque ele via que aquele povo era um povo muito violento, e de fato era um povo muito violento, né? O Império Assírio era um dos mais violentos daquela época. E na concepção dele, eles não eram merecedores de salvação, de justiça. Então, a gente percebe isso daí de forma cristalina na passagem, né? No livro, né, do profeta Jonas. E era uma cultura muito comum no pensamento judaico da época, de que eles, por terem sido separados por Deus, eram os únicos detentores da salvação. Mas desde o Antigo Testamento, Deus já mostrava o plano de abranger pessoas de outros povos, justamente mostrando que essa nação de Israel não era só uma nação, não era apenas uma nação terrena, era uma nação espiritual. A gente tem o exemplo de Raabe, que não era israelita e foi salva, né, pela graça de Deus. Nós temos o exemplo de Ruth também, que não era israelita, né, ela era de uma outra nação. Moabita. Era moabita, ela era de uma outra nação e foi salva pela graça de Deus, inclusive fazendo parte ali da linhagem de Jesus Cristo. Então, desde o Antigo Testamento, Deus já mostrava, né, o seu projeto de fazer, de implementar, digamos assim, um Israel espiritual, que não fosse apenas um Israel terreno, um Israel físico, né, um Israel espiritual com pessoas de todas as nações, de todas as raças, né, compondo aí esse Israel espiritual que hoje, né, nós cristãos nós acreditamos, mas ainda assim eu achei pertinente a fala do irmão Max, de que tem muitos cristãos que sofrem dessa síndrome de Israel. Acham que por estarem na igreja, por cumprirem certos rituais, requisitos religiosos, acham que eles são, digamos assim, com todo respeito aqui pela expressão, né, a última bolacha do pacote, né? Ou seja, os demais são descartáveis, né? Não são dignos da salvação. E é uma pena que esse pensamento ainda persista, né, nos dias de hoje. Um pensamento que foi combatido há milênios ainda se faz presente na mentalidade de alguns cristãos que, como o irmão Max bem falou, não entenderam muito bem a palavra de Deus, né, a mensagem de Jesus Cristo. Então, só para mostrar assim, que essa questão já vem de muito tempo, desde o Antigo Testamento. Essa crítica de Deus a esse ritual cego dos judeus, né, e ele buscar também mostrar, né, através do seu poder, que pessoas de outros países, pessoas de outras nações, pessoas pagãs, inclusive, faziam sim parte do seu projeto de salvação. Do que adianta ser a última bolacha do pacote se é uma bolacha mofenta, né? Estragada. Não adianta de nada. Sempre a última bolacha do pacote é a mais valiosa. Todo mundo a quer. Mas se é mofenta, não adiantou de nada. Mas esse estava dentro do bônus, Jonas, com a sua missão em Nínive, era um bônus que eu ia deixar para o final. Mas a gente pode comentar um pouco. Observe que Nínive era a capital da Assíria. E sim, o povo assírio era um povo violento. Era um povo idólatra. De sacrifício de seus próprios filhos a coisas mais bizarras possíveis era praticado em Nínive. Era um povo muito difícil. E o povo assírio era a pedra no sapato do povo Israel daquela época. Era até de pensar. Jonas ficou revoltado não por acaso. Ele tinha essa revolta, mas ele não tinha o direito de se revoltar. Se era uma ordenança de Deus, ele tinha que cumprir. Importasse o que importasse. Era a ordenança de Deus. Vou cumprir. Não, ele se revoltou. Ele ficou irado. Ficou, né, nervosinho. Não vou. E procurou de todo modo a fugir da presença de Deus. Adiantou? Não. Israel não foi rejeitado por Deus.
Olha só, Israel não foi rejeitado por Deus, mas o Israel rejeitou Deus. Romanos 11, de 1 a 33, a gente vai ver. Paulo declara que Deus não desistiu de Israel. Não se trata da nação de Israel, mas dos seus eleitos que são israelitas. Ele apresenta alguns argumentos lógicos aqui para nosso estudo. Próximo slide. Ok. Paulo era judeu e fazia parte do povo de Deus. Sua conversão demonstra que Deus não rejeitou todos os israelitas. Os registros do Novo Testamento mostram grande quantidade de judeus convertidos e a prioridade de se começar a pregação do Evangelho aos judeus e ir até os confins da terra. E, de fato, Paulo levou a palavra de Jesus a todo mundo conhecido por eles. E essa palavra chegou em todos os lugares possíveis daquela época. Olha que incrível como tem a força de Deus quando buscamos essa força. Se você olhar no mapa da época, e se você pensar nos meios de transporte daquela época, foi um fato milagroso. Quase que impossível para o homem, mas plenamente possível para Deus. E Deus levou a sua palavra, a palavra de Jesus, levou a mensagem de Cristo a todo o povo. Da Ásia Maior, da Ásia Menor, ao Oriente, à Europa, Grécia, Roma. Paulo levou essa palavra. Paulo leva a palavra a todos os israelitas e todos os gentios. Todos. Desde a época de Elias até hoje, Deus sempre preserva um remanescente fiel. Meus irmãos, quando Jonas teve a oportunidade de levar a palavra a Nínive, em Nínive, ao povo de Nínive, qual foi o resultado? O resultado final. Ora, vai lá, Jonas, leva a palavra a Nínive e diz que ela vai ser apagada da face da terra. Que eu não estou satisfeito com o comportamento daquele povo. Chega. Ele vai, prega, e o que acontece depois? Nínive, a apagada da história? O que acontece? O contrário. Quer falar? Irmã Socorro? Arrependeram-se. Não é? É o poder da palavra. Então, em determinado momento, o profeta Jeremias chegou um momento que ele estava triste, sendo perseguido, né? Seus profetas, seus conservos e servos, seus amigos, seus irmãos na fé estavam sendo perseguidos, estavam sendo assassinados. Os profetas de Deus estavam sendo perseguidos. E ele, ó meu Senhor, só sobrou eu. O que Deus responde a ele? Preservei 7.000. Isso foi com várias vezes, em vários momentos no Antigo Testamento. Toda vez que Israel caía e o povo pecava, não, havia remanescentes fiéis. Em todos os momentos, em todas as passagens. Podem observar, não, há povo fiel a mim aqui. Não é todo o povo.
Sempre Deus vai colocar que há um remanescente fiel. E por esse remanescente fiel que devemos lutar e buscar. Então, na nossa sociedade hoje, o que você enxerga? O que você enxerga? Destruição, heresias, não é? O pecado exposto na TV de forma natural, normal. Seu filho está acordado ainda, participando do convívio familiar, assistindo a TV com você, e você, de repente, saiu uma cena na novela que você... E agora, o que eu faço? Meu filho viu, assistiu. Você não pode mais deixar o seu filho assistir a TV de forma livre, tranquila, não é? Mas, creiam, meus irmãos, que há um povo remanescente e fiel. Nesse exemplo de Jonas, mostra perfeitamente essa mensagem, que apesar de Jonas, apesar da nossa vida mesmo, os planos eternos do Senhor sempre se cumprem, né? E ao longo também da igreja, apesar do povo agir como agiu, os planos de Deus sempre se cumpriram, né? Até a chegada do remanescente. Essa é a minha contribuição. Obrigado, meu irmão. Então veja que Deus, porém, havia preservado um remanescente fiel. A base dessa preservação não é o fato de ser judeu. Não era porque eram judeus, mas de serem judeus eleitos pela graça de Deus. Eram judeus crentes, que criam, que tinham a fé ainda intacta. Quem não cria em Deus tinha o coração endurecido conforme as profecias de Moisés, Davi e Isaías. Israel tropeçou, mas não ficará caído. Olha, meus irmãos, existe sempre a oportunidade de tropeçarmos. Claro, somos falhos, falíveis, errantes, temos essa possibilidade sim. Poderemos pecar? Poderemos. Poderemos tropeçar? Poderemos. Tenham isso em mente. Existe essa possibilidade. Mas, se tropeçarmos, temos a possibilidade de sermos resgatados. Paulo tem uma lógica nos versos 11 e 15. Por meio da queda de Israel, a salvação chegou aos gentios. Ou seja, o Israel de Deus não é mais uma nação política, mas o povo de Deus. E mesmo aqueles que tenham tido a queda, tiveram a oportunidade de se converter verdadeiramente. Tiveram a chance de buscar a Deus, de buscar o perdão de Deus. A salvação dos gentios produzirá ciúmes em Israel, motivando-os a buscar a salvação de Deus. Os judeus eram extremamente egoístas e não admitiam que Deus salvasse os gentios. Isso, infelizmente, era uma realidade da época. Por isso, Jonas se irou. E parecia uma criancinha mimada. Não vou. E 3, a restauração espiritual e não política de Israel trará mais bênçãos ao mundo. Não há outro meio de restauração que não seja por meio de Jesus. Enquanto o Israel daquela época e da época de hoje não entender que Jesus é o caminho e somente pelo meio de Jesus, por meio dele e para ele, é que teremos acesso a essa salvação. E vejam que eu não estou dizendo o Israel daquela época, não. Agora o Israel é o Israel todo, tá? Porque assim mesmo existem pessoas que se dizem crentes, que fazem uma propaganda de que é crente, mas que infelizmente não reconhece Jesus como seu Salvador. Só apregoa. Não é de fato.
é uma casca. Você enxerga essa casca, você até acredita nessa casca, mas se você tirar a casca, tem nada por dentro. Então, meus irmãos, vejam que se você tropeçar, você tem a chance de ser resgatado. Israel tropeçou, mas não ficará caído. Só existe uma oliveira, única igreja, que reúne judeus e gentios crentes. Eu fiz uma pesquisa e eu achei uma coisa interessante. Existe uma técnica que você consegue produzir em uma árvore que ela não tem condições de produzir. Por exemplo, eles chamam de oliveira brava. É aquela oliveira que não produz muita oliva, né? Muita azeitona, não produz. Ou produz muito pouco. No entanto, ela levou, sei lá, 60 anos para chegar no ponto de ter a altura que tem, de ter a cobertura que tem. Então ficaria muito caro cortá-la e plantar outra e tentar. Isso é uma técnica que foi criada desde os chineses, 3.000 anos antes de Cristo, que é a enxertia, fazer enxerto. Então, eu consigo enxertar um galho na parte daquela árvore que não está me produzindo frutos, e a essa árvore, esse tronco, levar nutrientes a esse ramo produtivo. Jesus, quando fala da oliveira, ele dá a entender também essa questão da enxertia, porque essa técnica também era dominada pelos israelitas da época. E vejam que quando tem aquela questão que a figueira que não produzia frutos ser lançada no fogo, para aqueles judeus, aquilo foi um certo... Pô, mas eu posso fazê-la produzir, mas eu fazer um enxerto. Se não produzir fruto, nem a raiz se salva. E ele diz que a verdadeira videira é ele. E todos que serão enxertados terão acesso a essa seiva, a riqueza, ao tronco. Ele aceitava o enxertio dos gentios. Meus irmãos, Jesus sempre praticou essa enxertia para com todos. Todos são bem-vindos ao seu reino. Mas existe uma palavra passe aí, né? Uma senha. Tem que crer nele. E tem que praticar tudo aquilo que ele disse e predisse. E eu tenho que... É um crer verdadeiro. Todo israelita eleito e todo gentio eleito serão salvos por meio da fé em Jesus Cristo. O mistério do endurecimento de Israel é para que os gentios fossem alcançados pela graça de Deus. E o grande mistério revelado a Paulo é que judeus e gentios são membros do mesmo corpo por meio do evangelho de Jesus. Então, quando a gente fala nessa questão do enxerto, que a gente traz esse povo gentil para junto da árvore e enxertamos nele, no tronco da árvore, e damos acesso a essa seiva, é que permitimos que ele também receba a palavra. A Deus toda a glória,
Após refletir sobre a teologia da eleição para a salvação de judeus e gentios, Paulo não pode fazer outra coisa senão louvar e adorar ao Senhor. E nos dá 3 lições importantes sobre a pessoa de Deus. 1. Deus é profundo e rico em sabedoria e conhecimento. Deus elabora juízos e planos que são insondáveis e inescrutáveis pelo homem. Deus é a origem, o meio e o fim de todas as coisas. Se Deus é profundo e rico em sabedoria e conhecimento, sim, claro que é, lógico que é. Se Ele criou tudo e todos, todo o universo, toda a extensão do universo, toda a completude, tudo, é Ele que criou. Ele sabe de tudo. Ele conhece a todos. Ele conhece o coração de todos. Nada escapa da presença dEle. Nada escapa do seu juízo. É claro, é lógico. A sabedoria, a verdadeira sabedoria e o conhecimento é dele e não nosso. E os juízos de Deus, seus planos, nós não podemos saber. A gente não consegue pesquisar o que Deus quer. Podemos tentar entender. Podemos ser informados por Ele. Ó, meu filho, eu quero que você faça isso. Mas da minha parte, conhecer a Deus? Posso passar o resto da minha vida estudando todos os dias e não conhecerei a Deus. Ele é insondável, inescrutável. Não vou conseguir ter esse conhecimento. Por conta disso, não posso saber o que será do meu futuro ou do futuro de quem quer que seja. Então, você não pode saber se aquela pessoa, recebendo a palavra de Deus, irá produzir bom ou mau fruto. Não é da nossa economia saber disso. Não é da minha alçada saber disso. Simplesmente eu tenho que crer que ao entregar a palavra a esse gentil, a essa pessoa, àquela pessoa, estarei fazendo a minha parte. O resto é com Deus, com o Espírito Santo, que irá fazer o que tiver que ser feito. Microfone para a nossa irmã. Aqui. Irmãos, eu queria falar. Está ouvindo? Tá, né? Eu queria voltar lá no Israel, o irmão estava falando, né? O Israel, o povo escolhido, embora rebeldes, mas o Senhor tendo aquele cuidado, repreendendo. E eu estava vendo aqui uma fala do pastor John Piper, que é um pastor americano reformado, calvinista. Ele diz assim a respeito de Israel. Inclusive agora a gente tem visto aí os conflitos ali, né? Palestina, Israel, e muitos de nós, às vezes, ficamos sem saber o que pensar, e às vezes a gente pune por Israel, fica ali naquele... Muitos até têm aquele romantismo, mas John Piper fala assim, como nós devemos olhar para Israel hoje? Ele diz assim, os cristãos que creem na Bíblia devem olhar para Israel da seguinte forma: a Bíblia não nos ensina a sermos parciais com Israel ou para com os palestinos, pois por um dos dois terem um status divino, porque Israel ele pensa que ele tem esse status divino, né? Mas eles não reconhecem Cristo como o Messias, a gente sabe disso. Ele diz assim, é inegável que Israel foi escolhido por Deus dentre todos os povos do mundo para ser o foco de especial bênção da história da redenção, que chegou ao clímax em Cristo. O Senhor Deus, teu Deus, te escolheu a fim de lhes serem o seu próprio povo acima de todos os povos. Está lá em Deuteronômio 7:6. É inegável que Deus prometeu a Israel a presentemente terra disputada desde o tempo de Abraão em diante. Deus disse, lá em Deuteronômio 34:4,
esta é a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: e a tua descendência darei. Mas nenhum, aí John Piper continua, mas nenhum desses fatos bíblicos guiam necessariamente a um endosso do atual Israel, Israel de hoje, como possuidor legal de toda a terra disputada. Israel pode ter tal direito e ele pode não ter também. Mas esta decisão não está baseada sobre privilégios divinos. Por quê? Primeiro, um povo não guardador do pacto não tem direito a um direito divino para sustentar a terra da promessa. Tanto o status abençoado do povo e o direito privilegiado para a terra são condicionais a guarda de Israel do pacto que Deus fez com ele. Dessa forma, Deus disse a Israel, lá em Êxodo 19:5, se atentamente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu pacto, então sereis a minha possessão, peculiar dentre todos os povos. Então, assim como Deus trata Israel, Deus trata conosco, o Israel espiritual. Né? Se formos fiéis a Ele, se fizermos a vontade dEle, Ele guarda a sua promessa, mas se nós não fizermos, Ele vai agir da forma como Ele está agindo com Israel agora. Mais uma vez, a Israel foi negada a experiência de seu direito divino à terra, quando ele quebrou o pacto com Deus. Por exemplo, quando Israel langueceu em cativeiro na Babilônia, Daniel orou: ó Senhor, pecamos e cometemos iniquidades a ti. Israel não tem direito divino para estar na terra da promessa quando está quebrando o pacto da promessa. As nações que se aproveitaram da sua disciplina divina foram punidas por Deus. Em segundo lugar, Israel como um todo hoje rejeita o Messias, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Este é o ato supremo da quebra do pacto com Deus. Deus prometeu a Israel um filho. E o que é que eles fizeram com Jesus? Eles o mataram, né? Mas com lágrima, este príncipe da paz olhou para Israel e disse: ah, se tu conhecesses ao menos esse dia, o que te poderia trazer a paz, mas agora isto está encoberto aos teus olhos, porque não conhecesses o tempo da tua visitação. Lucas 19:42. Deus tem propósitos salvadores para Israel étnicos. Está lá em Romanos 11:25-26. Mas, por enquanto, o povo está em inimizade com Deus, rejeitando o evangelho de Jesus Cristo, o Messias. Deus tem expandido sua obra salvadora para abranger todos os povos, incluindo os palestinos, que crerão em seu Filho e dependerão de sua morte e ressurreição para a salvação. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente, se é que Deus é um só, que pela fé há de justificar a circuncisão e também, por meio da fé, a incircuncisão. Romanos 3:29. Então, Israel hoje é rebelde, continua rebelde, mas eles são objetos da nossa oração, porque, como você disse ainda há pouco, ainda há muitos ali que o Senhor quer salvar. Assim como o Senhor trata Israel, Ele também nos trata como povo escolhido de Deus, o Israel espiritual. Se formos fiéis a Ele, Ele será fiel a nós. Se formos infiéis, Ele trará o seu chicote, né? Mas os eleitos, é como o Senhor, a palavra de Deus diz, a gente pode cair, mas o Senhor, Ele sempre nos levanta se realmente formos eleitos, né? E somos, a gente sabe que Deus nos salvou, né? Então, eu queria acrescentar aí essa palavra do John Piper falando de Israel, porque há muito romantismo a respeito de Israel, e a gente sabe que não é bem assim. Eles são rebeldes, continuam sendo rebeldes, mas tem muitos ali que já se dobraram diante de Jesus, confessando Ele como seu Salvador. Era isso que eu queria acrescentar. Obrigado, minha irmã. Mas se você observar também a questão histórica, Israel hoje, digo, o país foi
considerado por uma questão do resultado da Segunda Guerra Mundial, onde as nações ganhadoras tiveram a oportunidade de dar um ressarcimento àquele povo que foi perseguido pelo nazismo, pelo fascismo. Mas é claro que houve ali uma tentativa de resgate histórico e resgate do povo, do que eles criam, do que eles acreditavam, do que eles precisavam. Por isso que hoje Israel é o Israel de hoje, como nação, foi devido a isto. Mas, meus irmãos, para finalizar a lição de hoje, vou ler aos irmãos as palavras de F. Bruce, que resume: dele todas as coisas procedem, por meio de todas as coisas existem, a ele todas as coisas retornam, a ele seja a glória por todos os séculos. Amém. Mas agora eu queria dar o meu bônus, apesar um pouquinho da hora estar adiantada, só um bônus. Exemplos de Cristo pela sua ação ou parábola da palavra sendo levada aos gentios. Marcos 5, de 1 a 20, foi a cura do Geraseno. Mais tarde você pode ler, né? Jesus atravessa o mar da Galileia, vai ao outro lado, e com certeza ele já sabia desse Geraseno. Ele era Deus, sabia de tudo. E foi buscá-lo. Curou esse Geraseno. E deu a ele uma ordem no final, que ele levasse, contasse a todos os seus o que Deus tinha feito por ele. Colocou um gentil para falar a gentios. Resgatou um gentil e agora, meu filho, você vai falar aos seus compatriotas. Jesus fala com a mulher samaritana. Leva a palavra a uma mulher e samaritana. Seus apóstolos ficaram, como assim? Ela é samaritana, mulher e samaritana. Jesus, como pode? Mas ele levou a palavra. A parábola do bom samaritano. Essa parábola desce extremamente entalando, sabe, os ouvidos daqueles israelitas daquela época. Só o bom samaritano, um samaritano que resgatou aquele homem perdido na estrada. O levita passou de largo. O fariseu também. Eram todos hipócritas. Mas o samaritano veio e resgatou aquele homem. A cura dos 10 leprosos. Jesus teve a oportunidade no caminho curar 10 leprosos. E ele os ordenou, vai e te mostra aos maiorais. E eles foram, mas um voltou. E clamou e agradeceu verdadeiramente. E era samaritano. Jesus envia os 70 e depois envia os 12. E sempre enviando, e sempre enviando. E quando ele os enviou só para o Israel da época, levou também a todas as cidades. Foi levando, enviou para todos. Vai e leva a palavra. E hoje Jesus te ordena. Vai, meu filho, leva a palavra. E quando levar a palavra, leve a todos. Israel de Deus, o verdadeiro Israel, o Israel espiritual. Meus irmãos, estou agradecido, grato por ter estado aqui com os irmãos e ter feito essa parte dessa lição. Mas vamos encerrar com uma frase de Hermann Bavinck. O endurecimento de Israel e a eleição dos gentios formam juntas uma tapeçaria complexa na providência de Deus
ilustrando que o plano da redenção é, em última instância, incompreensível para nós, mas glorioso em sua fidelidade. Posso não entender, posso não compreender, mas é glorioso. Vamos ficar de pé?